Hoje vamos falar do primeiro grande filme-evento da história da Netflix. Lançado em 2018, Bird Box, estrelado por Sandra Bullock, praticamente criou um fenômeno mundial da noite pro dia. Mas o que fez esse filme grudar tanto nas nossas cabeças? Eu sou Fábio Silva e a gente vai descobrir isso depois da vinheta. Bird Box já começa com tensão pura. Mallory está num rio dentro de um barco com duas crianças vendadas. A voz dela é firme, dura, sem espaço para erro. Ela não fala como quem acalma, fala como quem tenta manter todo mundo vivo. Não tirem a venda, não importa o que aconteça. E a gente ainda não sabe o que houve, só sabe que enxergar virou uma ameaça. A história então volta no tempo para antes de tudo dar errado. Mallory está grávida, mas não demonstra conexão nenhuma com a ideia de ser mãe. A vida segue normal, mas tudo muda em um instante. Notícias começam a mostrar pessoas tendo episódios de colapso mental depois de olharem para algo inexplicável. Acidentes se espalham, cidades entram em caos e rapidamente se entende a regra principal desse novo mundo. Há uma presença lá fora que ninguém pode ver. Esse início é fenomenal. Muita tensão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sua irmã morre e não dá nem tempo de respirar. Logo depois, Mary consegue um abrigo na casa de desconhecidos. E é ali que o filme constrói sua atmosfera sufocante. Janelas cobertas, portas trancadas, luz sempre baixa, ninguém sabe o que está do lado de fora. Só sabe que olhar significa perder a sanidade. Lembra até um pouco de The Walking Dead. E o mais assustador é que o filme nunca mostra o que isso realmente é. E para mim isso foi um grande acerto. Nós só ouvimos o vento, passos, vozes conhecidas chamando do lado de fora. A imaginação faz o resto. Cada espectador cria seu próprio pesadelo e isso torna tudo mais pessoal e perturbador. A convivência dentro da casa começa a pesar. São estranhos dividindo medo, incerteza e comida racionada. A tensão aumenta ainda mais com a chegada de outra mulher ali que também está grávida. De repente, não é só sobreviver. É sobreviver com dois bebês prestes a nascer no mundo onde sair para buscar mantimentos pode ser o fim. O estresse revela o pior das pessoas. E o filme deixa claro que o perigo não é só a entidade invisível. O desespero humano também é perigoso. Em uma das saídas por suprimentos, o grupo precisa dirigir sem poder olhar a estrada. Eles cobrem todas as janelas do carro e usam apenas o GPS e os sensores do veículo. É uma cena simples, mas absurdamente tensa. Dirigir virou uma roleta russa silenciosa. Qualquer curva errada, qualquer obstáculo, acabou. Aos poucos o filme revela, nem todo mundo entra nesse colapso mental. Algumas pessoas parecem transformadas, como se tivessem aceitado o que viram e agora quisessem que os outros enxergassem essa verdade também. Essas pessoas tentam forçar os sobreviventes a olhar. É um perigo um pouco diferente, porque ele fala, ele convence, ou na maioria das vezes, apenas te obriga. O inimigo ele pode estar do seu lado. É nesse clima que um homem aparece pedindo abrigo. O nome dele é Gary. Ele diz que conseguiu escapar, que precisa de ajuda, mas parte do grupo desconfia, parte quer ajudar. Mas desde o início ele parece estranho demais. Mesmo assim, deixam ele entrar. E esse é o erro. Sempre tem um idiota querendo salvar todo mundo nesse estilo de filme, né? Enquanto isso, Mallory começa a se aproximar de Tom. Não é bem um romance leve de um filme comum, é uma conexão nascida do medo, da necessidade de confiar em alguém quando o mundo acabou. Isso vai abrindo uma fresta emocional nela, que até então vivia fechada. Então chega um dos momentos mais intensos do filme. As duas mulheres grávidas entram em trabalho de parto praticamente ao mesmo tempo. A casa vira um caos de dor, correria e tensão. Tudo isso sem poder olhar pelas janelas para saber se há perigo do lado de fora. Mallory dá à luz a um menino e a outra mulher, Olympia, tem uma menina. É um instante raro de humanidade no meio daquele apocalipse. Mas Gary revela quem ele realmente é. Aproveitando a vulnerabilidade de todos, ele sobe no quarto onde elas tiveram o parto, onde ele tira a cobertura das janelas e tenta forçar elas a olharem. Olympia, ainda fraca depois do parto, acaba sendo manipulada por ele e olha para fora. Mostra pro bebê! Mostra pro bebê! Ela não resiste, a cena é agonizante porque ela tinha acabado de se tornar mãe. Gary então parte para Mallory, que está exausta, mal consegue se levantar, segurando o bebê recém-nascido. Ele tenta convencê-la a abrir os olhos, dizendo que é algo lindo, que ela precisa ver. É desesperador, porque ela está no limite tanto físico quanto emocional, mas ainda assim precisa proteger o filho e a própria mente. É quando Tom chega, ele consegue pegar uma arma e atira em Gary, impedindo que ele cause mais danos. Gary morre ali dentro da casa.
A filha de Olympia passa a ser responsabilidade de Mallory, e logo depois o tempo avança. O mundo continua perigoso, Mallory vive isolada com as duas crianças e Tom, e ela se recusa a dar nome às crianças. São apenas menino e menina, porque o nome vai criar um laço, e laço é algo que o mundo já mostrou que pode arrancar de você a qualquer momento. Ali também entendemos o título do filme, Bird Box ou Caixa de Pássaros, né? Se refere aos pássaros que eles carregam quando precisam sair. Os pássaros funcionam como sensores naturais. Eles percebem a presença da entidade antes dos humanos. Se os pássaros se agitam, é sinal do perigo por perto. São um único aviso no mundo onde enxergar virou proibido. Quando surge a informação sobre um possível refúgio seguro, Local. Um complexo. Temos uma comunidade. É seguro aqui. Mallory decide arriscar tudo. E voltamos à cena do início. O barco, o rio, as crianças vendadas. A travessia é longa, cheia de corredeiras, galhos, sons que podem ser o vento ou algo esperando um erro. E essa jornada é o coração do filme. Não tem excesso de efeitos digitais, não tem criaturas em CGI pulando em tela. O terror vem do som, da atuação, da atmosfera. E por isso o filme envelheceu muito bem. Ele depende de uma tensão psicológica e não de espetáculo visual. Eles estão sozinhos, pois o Tom acabou ficando para trás durante uma outra invasão daquelas pessoas que viram a verdade. Mallory e as crianças precisam passar por um rio e descer uma cachoeira para chegar a esse refúgio. O desespero é bem grande durante todo o caminho, mas eles conseguem. Inclusive tem a cena que mais se destaca do filme, que é quando a Mallory precisa decidir quem vai olhar o caminho para que eles possam saber por onde seguir. Parece ser muito óbvio que ela quer escolher a menina, já que ela não é a sua filha de verdade, mas no final ela decide que ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar. Também ninguém vai olhar. Basicamente decidindo ou todo mundo chega vivo ou todo mundo morre. E para mim, pelo menos, foi um grande alívio porque é uma tensão muito grande. Eles conseguem atravessar esse caminho e depois precisam seguir a pé. A partir daí a qualidade cai um pouco, as crianças começam a meio que se perder, ouvir vozes, mas para falar a verdade eu prefiro nem falar muito sobre essa cena porque não tem muito sentido. Parece só que tá enchendo linguiça. Enfim, quando finalmente chegam ao refúgio, descobrimos que a comunidade formada é principalmente formada por pessoas deficientes visuais. Gente que, sem querer, já estava adaptada a um mundo onde enxergar virou risco. E ali, Mallory permite que as crianças tenham nome. O seu nome é Olímpia. O seu nome é Tom. O filme não conta essa história de forma linear. Desde o começo ele intercala a jornada no rio com os eventos do início do caos. E essa estrutura fragmentada cria um mistério e mantém a atenção, mesmo que deixe a narrativa um pouco confusa em alguns pontos. Também existem várias teorias sobre a entidade. Uma das mais populares diz que cada pessoa vê algo diferente. Seu pior medo, sua dor mais profunda, algo impossível de aceitar. Quase como em It, a Coisa, onde o terror assume uma forma pessoal. O filme nunca confirma, mas a ideia faz sentido dentro da proposta. Bird Box também lembra muito o Nevoeiro, onde o perigo é invisível e o comportamento humano vira parte do horror. E a diferença aqui, o Nevoeiro tem um final devastador, mas aqui existe esperança. Talvez o filme tenha alguns furos de roteiro e seja simples demais, mas ele acerta no essencial. Um conceito forte, atmosfera constante e uma experiência que prende do começo ao fim. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo anos depois, Bird Box continua na nossa memória, porque ele provou que às vezes o maior medo é aquele que a gente nem consegue ver. A nota que eu dou pro filme é 7 de 10 por conta do conceito ser muito bom e ser bem executado, apesar dos defeitos. Bom, se curtiu esse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado pela companhia e te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau!